E aí, pessoal? Hoje vamos mergulhar de cabeça em um dos maiores mistérios da história, a Atlântida. Imaginem só, uma ilha poderosa, super avançada, que simplesmente desapareceu no mar há milhares de anos. É essa a imagem que a gente tem da Atlântida, um lugar que fascina todo mundo há séculos. A Atlântida é um enigma que não sai da cabeça de historiadores, arqueólogos e aventureiros. Será que essa ilha existiu mesmo? Ou será que é só uma lenda, tipo o Saci Pererê? As respostas são um mistério, mas as pistas são de deixar qualquer um arrepiado. Preparem-se para desvendar os segredos da Atlântida. Vamos fazer uma viagem no tempo para descobrir a origem da lenda, as teorias sobre onde ela ficava e por que a Atlântida ainda mexe tanto com a gente hoje em dia. A história da Atlântida começa com um filósofo grego chamado Platão. Ele viveu há mais de 2.400 anos e é considerado um dos maiores gênios da história, tipo um Pelé da filosofia. Platão escreveu sobre um monte de coisas, incluindo filosofia, política e, claro, a nossa querida Atlântida. Nos seus livros, Timeu e Critias, Platão descreve a Atlântida como uma ilha rica e poderosa, com uma civilização super avançada, tipo um Vale do Silício da antiguidade. Os Atlantes, como eram chamados os moradores da ilha, eram guerreiros imbatíveis, arquitetos de mão cheia e artistas de primeira. Eles construíram uma cidade incrível, com templos gigantescos, palácios luxuosos e canais que pareciam verdadeiras obras de arte. Mas, como diz o ditado, o poder sobe a cabeça e a ganância corrompe o coração. Os Atlantes ficaram arrogantes e começaram a partir para cima de todo mundo, desafiando até os deuses. Zeus, o todo-poderoso do Olimpo, ficou furioso e mandou um castigo daqueles terremotos e tsunamis que afundaram Atlântida no oceano, para nunca mais ser encontrada. Os livros Timeu e Critias são os únicos documentos da época de Platão que falam sobre a Atlântida. Nesses livros, Platão conta a história da ilha como se fosse um causo contado por Solon, um político ateniense famoso na época. Solon teria escutado essa história de uns sacerdotes egípcios que diziam ter uns pergaminhos antigos falando sobre a ilha. Só que tem um detalhe. Muitos estudiosos acham que Platão inventou a história da Atlântida para ilustrar as suas ideias sobre filosofia e política. Seria tipo uma fábula, como a da raposa e das uvas. Mas, seja verdade ou não, a descrição detalhada de Platão sobre a Atlântida, com suas riquezas, tecnologias de outro mundo e final trágico, mexeu com a imaginação das pessoas por milhares de anos. A localização exata da Atlântida é um dos maiores mistérios da lenda. Platão dizia que a ilha ficava depois das colunas de Hércules, que muita gente acredita ser o Estreito de Gibraltar. Essa descrição fez com que muita gente achasse que a Atlântida estava no Oceano Atlântico, no Mar Mediterrâneo e até em outros oceanos. É cada um dando seu palpite. Diversas teorias surgiram ao longo dos anos, com cada pesquisador apontando para um canto diferente do planeta. Tem gente que acredita que a Atlântida foi inspirada na ilha grega de Santorini, que foi destruída por um vulcão, sabe? Outros acham que a lenda se baseia em histórias reais, tipo o dilúvio da Arca de Noé ou a destruição de outras civilizações antigas. O mistério continua. No século XX, o interesse pela Atlântida voltou com tudo por causa das previsões de Edgar Cayce, um americano conhecido como o Profeta Dormindo. O cara era tipo um médium. Dizia que tinha visões durante o sono, incluindo visões da Atlântida. Segundo Cayce, os Atlantes eram super avançados, tipo aqueles personagens de filme de ficção científica. Eles tinham tecnologias incríveis, como cristais de energia e naves espaciais. Ele também previu que encontraríamos vestígios da Atlântida perto das Bahamas. As previsões de Cayce, embora meio doidas para alguns,
inspiraram expedições e pesquisas em busca da cidade perdida. E não é que mergulhadores encontraram umas formações rochosas estranhas perto das Bahamas? Agora será que são ruínas da Atlântida? Outro cara que contribuiu para a fama da Atlântida foi o escritor Graham Hancock. No seu livro Impressões Digitais dos Deuses, Hancock defende a ideia de que várias culturas antigas do mundo têm coisas em comum em suas mitologias, astronomia e arquitetura. Ele acredita que essas semelhanças são a prova de que existiu uma civilização super avançada no passado, a qual ele chama de, adivinhem, Atlântida. Para Hancock, essa civilização foi destruída por uma catástrofe global, tipo um meteoro caindo na Terra. As teorias de Hancock, assim como as de Casey, são consideradas pura especulação por muitos estudiosos, mas ainda assim, elas alimentam o debate sobre a existência da Atlântida e inspiram novas pesquisas. Apesar de tantas teorias e especulações, a arqueologia ainda não encontrou nenhuma prova concreta da existência da Atlântida. É tipo procurar uma agulha num palheiro. A falta de provas faz muita gente acreditar que a Atlântida é só um mito, uma lenda, tipo o Boitatá. Mas a busca pela Atlântida levou a descobertas arqueológicas importantes em outras áreas. A investigação de navios antigos que afundaram, cidades submersas e outras ruínas ajuda a entender melhor as civilizações do passado. Mesmo que a Atlântida continue sendo um mistério, a busca por respostas nos permite aprender mais sobre história, geologia e a nossa própria capacidade de imaginar e sonhar. Apesar da falta de provas, vários lugares ao redor do mundo foram apontados como a possível morada da Atlântida. As características geológicas e as lendas locais desses lugares deixam a gente pensando, e se for verdade? Alguns dos lugares mais famosos são as ruínas submersas perto da ilha de Yonaguni, no Japão, a estrutura de Bimini Road, nas Bahamas, e a região de Spartelbank, no Estreito de Gibraltar. Embora nenhuma dessas estruturas tenha sido confirmada como sendo obra de humanos, a possibilidade de que sejam vestígios de uma civilização perdida é intrigante e inspira novas pesquisas. Mas por que a Atlântida, um lugar que talvez nunca tenha existido, ainda mexe tanto com a gente? A resposta está dentro de cada um de nós. O ser humano é curioso por natureza. Adoramos mistérios, histórias épicas e a possibilidade de que existam segredos escondidos por aí. A Atlântida representa a busca pela perfeição perdida, por um tempo em que a humanidade vivia em paz com a natureza e tinha conhecimentos avançados. É um lembrete de que civilizações podem desaparecer e que a arrogância e a ganância podem levar à queda, como aconteceu com o Império Romano. A lenda da Atlântida nos convida a refletir sobre o passado, o presente e o futuro da humanidade. A história da Atlântida inspirou livros, filmes, videogames, quadrinhos. A Ilha Perdida virou cenário para um monte de histórias de aventura, fantasia e ficção científica. Alguns exemplos famosos são o filme da Disney, Atlantis, O Reino Perdido, a série Stargate Atlantis e o jogo Tomb Raider Anniversary. Essas obras, mesmo sendo ficção, ajudam a manter viva a lenda de Atlântida e inspiram novas gerações a explorar os mistérios do passado. A Atlântida, real ou não, continua a intrigar e inspirar a humanidade. Seja como um conto com um final que serve de alerta sobre os perigos da arrogância, um mistério a ser desvendado ou um símbolo da busca pela perfeição perdida, a ilha afundada permanece viva na nossa imaginação. Enquanto não descobrirmos a verdade, a Atlântida continuará sendo um enigma, um convite para explorar e descobrir coisas novas. E quem sabe, vai que um dia a gente finalmente encontra a resposta para esse mistério?